Bom dia, boa noite para quem está chegando. Então hoje eu vou trazer aqui uma convidada especial que ela está sempre dando maior apoio, maior força e agora não vai ser diferente. Então a gente vai falar um pouco sobre as consequências da timidez, o que a criança leva para a vida toda e para as outras gerações também, a partir do momento que isso não é quebrado. Por exemplo, eu quebrei é, essa parte da timidez assim, com 30 anos de idade. E tem crianças, tem pessoas que não quebram isso, ou seja, então ela vai levar para outra geração, para a geração futura dela. Então é por isso que é realmente importante trabalhar a timidez na infância e para a gente se libertar disso. Eu vou enviar esse vídeo aqui para algumas pessoas. Pronto, enviei para aguardar a convidada chegar. Então, essa parte da timidez é algo assim que muitas pessoas não sabem, que é algo que realmente trava, é uma trava muito grande numa criança, principalmente numa criança, né, tudo é novo para ela, novo, não sabe lidar com as coisas. Então, realmente, assim, de mostrar para o seu filho que você está buscando ajuda, é, que você pode ajudar seu filho, com certeza vai ser algo que ele vai levar para a vida toda. Oi, Nicole, pensei que você tinha ido embora. Boa noite, quer dizer, bom dia, Shigel, tudo bem? Ohayô, chamar a Nicole aqui. Aqui ela. Obrigado pela presença, obrigada a todos, vocês podem interagir aí. Oi, Nicole, Bom dia, bom tudo dia, bem? tudo bem? E você, como Tá é que me tá? vendo? Bem Sim, também, obrigada. Então tá bom. então, Bom dia, Nicole, bom dia. se apresenta aí para quem ainda não conhece você, né? Bom, vamos lá, né? Muito prazer, meu nome é Nicole, eu vivo aqui no Japão e já há algum tempo. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos, eu sou da área de alimentação, mas só que nem por isso me exclui desse assunto, porque eu sou mãe. Né? É, E eu também já tive meus problemas com timidez, né? A gente sabe das travas que a gente tem esse tempo todo, quantos anos a gente foi travada. Então eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho do que eu já passei, do que eu não quero passar e dividir um pouquinho da história da Graça também, que eu acho que faz parte da história de muita gente que está vivendo aqui no Japão, que participou desse período dos anos 80, de criação dos anos 80 para cá, né? A gente tem muita coisa para falar, eu acho que a esse respeito. Minha área de atuação é dentro da alimentação. Eu tenho várias vertentes, mas um dos focos principais que eu sempre abordo é a alimentação restrita, né? Para quem tem restrições alimentares, algum tipo de alergia, alguma dificuldade, alguma necessidade específica dentro da alimentação. Mas aí a gente vai se conhecendo. Qualquer coisa, meu Instagram é Nicurt, né? Aí vocês podem me seguir também para saber um pouquinho. Esses dias eu estou em uma fase de transição, então vocês podem estranhar eu não estar muito aparecendo, mas muita coisa pode acontecer do daqui para frente, né? Então pois é. eu agradeço o convite mais uma vez, Graça, né? Que é É sempre muito você. bom conversar com você. Você já é E dona da página, né, Nicole? Você tá sempre Yoroshiku aqui. onegaishimasu. Que bom, fico muito feliz de você ter topado, principalmente assim, em cima da hora. Ah, não, como você falou, né? A gente já é de casa, né? Ah, É senta, isso toma um aí. café, a gente conversa. Assunto que não falta, conversa para falar, também não falta, né? Marimar, Então, boa noite, bom dia. Então, Nicole, eu queria que você falasse um pouco assim, sabe, das suas dificuldades que você teve com a sua filha na época, assim, a mãe de primeira viagem. Como é que foi o sofrimento? Teve alguma consequência, assim, por você não saber lidar com certas situações, por você não ter orientação? Como é que olha, foi?
Sempre tem, né? E a gente é a soma do que a gente aprendeu até agora, né? Hoje eu tenho 38 anos e a minha filha tem 14. Mas quando eu engravidei, já começou aí. Já começou aí. Quando eu engravidei, eu tinha 23 anos, mais ou menos, para 24 anos. E eu vivia já no Japão, eu não tinha estrutura familiar aqui, era só eu e o pai da minha filha na época, né? Então eu não tive esse suporte de família, você está grávida, vamos te ajudar, aquela coisa toda, não. Então, você está grávida, você se vira. Né? Então, informação a gente não tinha. Eu acho que nessa fase dos anos 2000 e entre 2000 e 2006 já estava começando a ter mais informação online, né? Mas ainda era muito pouco, porque as informações até tinham, mas a gente nem todo mundo tinha computador na época. Na minha época o telefone estava começando a ter tela touch, né? Estava começando nessa época. Então as informações não eram tão assim instantâneas como são agora, né? Aparece uma informação no ar, já está na rede. Não era assim. E foi um período complicado para mim, né? Porque eu não tinha tanta experiência. Eu acho que eu não fui assim educada para ser uma mãe, ou eu não me adequei para ser uma mãe desde pequena. Eu não assumi papéis desde pequena assim, vamos brincar de casinha. Eu sempre estava pro lado dos meninos, né? Vamos para a rua, vamos andar de bicicleta, essas coisas. Então eu acho que esse papel muito mais feminino, de acreditar numa família, de querer ter filhos, assim, eu acho que nunca foi muito a minha realidade. E aí, isso daí traz consequências, né? Porque são formas de criação, mas também tem o livre-arbítrio da gente se sentir não pertencente a esse espaço e querer uma coisa diferente. Por mais que eu seja criada por uma mãe que criou 3 filhos da mesma forma, eu acho que eu era diferentona do pessoal. E aí, eu não tive essa percepção de, eu tenho que preparar para ser mãe, não sei o que, não. E muito cedo, o médico sempre falou para mim assim, se eu quisesse ter filhos, eu ia ter que fazer tratamento. Então eu desencanei dessa história de ser mãe e vamos, vida que segue. Eu já imaginei uma mochila nas costas, viajando o mundo e aquela coisa toda. Quando eu descobri um pouco antes de eu engravidar, eu fui fazer um tratamento de praxe e o médico reafirmou para mim, você para ter filho, você precisa fazer tratamento, porque eu tinha chama micropolicistos no ovário, né? Eu não posso falar que é uma doença, mas é uma especificação para um tipo de situação que as mulheres normalmente têm, e às vezes é causado por anticoncepcionais, às vezes é por hormônio, ou queda e alta de peso. Tem vários motivos para ele acontecer, e ele é um dos fatores da dificuldade de engravidar. E aí eu falei assim, ok, maravilha, né? E fui. Passaram-se anos e um belo dia eu começo a me sentir mal, mas não me sentir mal eu vomitei uma única vez, eu acho que foi para descobrir que eu estava grávida. E aí eu falei assim, nossa, tá estranho isso daqui, né? Tô cansada, tô... E aí eu fui desencargo de consciência por causa dos micropolicistos, menstruação não é regular e a gente desencana. Eu já cheguei a passar 6 meses sem. Então eu falei assim, deve ser normal. Mas aí eu fui comprar um teste de farmácia e descobri que eu estava grávida. Fui no médico e descobri realmente que eu estava grávida de quase 3 meses. E eu estava trabalhando que nem uma louca. Eu já fazia o horário noturno, né? Então eu trabalhava nesses horários meio louco. E aí eu descobri, e aí eu falei assim, e agora o que eu faço com essa criança? Porque eu não estava preparada para ser mãe. Em nenhum momento da minha vida eu fui preparada para ser mãe. E aí eu peguei e falei assim, ok, vamos no médico. Aqui no Japão tem uma coisa que eles fazem, porque o aborto é legalizado. Você quer ter um filho ou você quer continuar, você quer interromper a gravidez? Na hora eu nem sabia o que eu ia fazer com aquela criança, mas eu peguei e falei, não, então você se viu falar que eu vou interromper uma gravidez, já tá aí com 3 meses? Não. A criação da gente faz com que a gente também tenha, como não era uma gravidez, embora não planejada, não era indesejada, a gente não tem aquele negócio de falar assim,
vou abortar porque eu não quero agora. Não, né? A gente já imagina tal. E foi assim. Aí seguiu a gravidez. Depois que o neném nasceu, depois que o neném nasceu, eu falei assim, agora como é que eu faço? Eu era totalmente crua de tudo, não sabia. O neném e o meu pré-natal foi um pré-natal meio conturbado, por questão de informação, por eu não falar direito o idioma, pelo pai da minha filha na época não saber também essas referências, porque a gente estava sendo pai de primeira viagem, né? E a gente não tem essas noções assim, né? E ainda mais assim, de sopetão, que ninguém está preparado para nada. E aí a gente foi tendo, eu fui tendo algumas dificuldades, principalmente com a comunicação no pré-natal, e eu só consegui saber o sexo do neném já era beirando quase o 8º mês. Então era Nossa. mais uma loucura. Então, tipo, eu não estava preparada. Eu escutava o que todo mundo falava. Eu tive dificuldades, algumas dificuldades no período de gravidez. E aí eu falei assim, bom, já começou desde cedo. Conforme o neném nasceu, aí a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai entendendo, mas é sempre aquele medo de pegar. Eu falei assim, nossa, gente, minha filha, mas eu tô com medo de pegar. Mas graças a Deus a menina foi tão boazinha, Deus foi tão generoso que me mandou uma menina super tranquila, forte, não chorava, tal. E aí eu fui entendendo. Mas desde esse momento eu falei assim, bom, eu preciso preparar essa criança para as coisas que eu não fui preparada. Já começou aí, porque eu falei assim, gente, imagina só, você não tem preparação, então o preparo dela é desde sempre. Eu acho que esse meu período de não saber o que fazer me deixou muito em alerta. A partir daí, aí começaram as coisas, porque vem as fases, vem as outras coisas. Então, foi muito mais eu acho que a gravidez foi me preparando como pessoa. E aí eu descobri que eu não tinha várias ferramentas para me lidar com esse trajeto, né? Que afetaram diretamente ela. Pelo tipo de criação que eu tive, porque era uma criação, a gente faz assim, não era uma criação de só. A gente vê muito aquelas criação de, ai, vem aqui, muito carinho, muito beijo, muito abraço, e a gente não tinha muito isso na minha casa. Então, eu criei minha filha muito secona, sabe? Acabei que, embora a gente tenha esses rompantes de carinho, eu era muito crua disso. A gente abraçava. Quando eu cheguei no Japão, eu me identifiquei, porque eu não abraçava pessoas, eu não cumprimentava pessoas com toque, né? Então foi assim, um alívio, foi assim, me encontrei. E É, aí, igual eu. não é? E aí, quando a gente vai tendo essas situações de. Ai, mostrar afeição, mostrar carinho, mostrar sentimento é muito mais difícil, embora seja para o nosso filho, mas a gente mostra e depois que eles começam a crescer, eles também começam a querer se separar, porque é a independência deles. Ai, para com isso, não quero mais. Então a gente vai tendo esses momentos, né? E todos os momentos com ela até hoje, porque ela é filha única, são descobertas para mim e eu não fui preparada para nenhuma delas. Ela é totalmente diferente de mim, ao mesmo tempo que ela é muito parecida comigo, ela é muito diferente. E aí, às vezes, eu vejo coisas que, nossa, era eu todinha, mas com os rompantes totalmente individualista dela, assim, sabe? Então, até hoje é muito novidade para mim a maternidade, até hoje. E isso daí faz toda a diferença até hoje, porque forma de conversar, forma de interagir, a gente, tanto eu quanto ela, a gente é muito fechadona, assim, então a gente conversa, mas quando eu tô muito perto, ela, ai, desgruda. E aí a gente fica momentos mais separadas, momentos mais juntas, mas agora a gente tem se entendido mais por causa da questão de comunicação. É Acho que. é bem interessante, né, Nicole? Aí, sabe, a parte que me chamou a atenção quando você estava falando sobre tudo, todo esse processo da sua filha, que você não planejou e tal, aí veio, por exemplo, assim, as coisas que, na parte da educação mesmo, que você não sabia o que fazer, e trouxeram consequência, por exemplo, assim, sabe, que a saúde emocional, ela tá ligada com a saúde física, né? Então é Uhum, basicamente isso, assim, que eu tô te perguntando, assim,
Teve alguma coisa assim que você falou, não, eu preciso mudar, porque isso aqui não vai chegar a lugar nenhum? Comunicação. Isso. Ah, comunicação? Comunicação, porque assim, a gente às vezes tem o hábito de falar assim, ah, nossos filhos são assim, ah, eles são tímidos, ah, eles são assados, eles são assados. A minha filha não é tímida, ela não gosta de conversar. Ela A minha filha, é ela tem uma extroversão. personalidade. Ela tem uma personalidade muito forte. Ela tem referências para conversar com qualquer pessoa, mas ela não está disposta a conviver com pessoas nessa fase dela, né? Mas eu venho percebendo essa mudança desde sempre, porque assim, até a época que a gente chegou aqui no Japão dessa vez, ela conversava, ela era bem extrovertida com tudo e com todo mundo, conversava até com o cachorro da esquina. E depois que ela foi chegando aqui a gente sabe que tem um padrão para tudo e para todo mundo, né? E se você não tá dentro do padrão, eles te botam numa caixinha, corta as arestas e te fecha para você estar no padrão. É meio que linha de produção de pessoas, né? Você tem que fazer desse jeito, se não for assim, tá errado. E quando ela entrou na escola japonesa, meio que isso veio acontecendo, porque você tem que ser assim, você tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que fazer gamã, tem que fazer, se esforçar para aguentar. E não é assim. E hoje eu vejo que essas coisas meio que interferiram, porque ela passou por algumas dificuldades dentro da escola, por não. Primeiro de tudo, ela chegou no Japão com fisionomia de estrangeira. Né? Embora ela seja mestiça, aparente ser descendente, mas ela tem uma aparência muito parecida com a minha. Embora eu também tenha alguns traços aparentemente de mestiço, mas eu não sou descendente, eu não tenho nada. E o meu vínculo é muito mais indígena, né, para essa área do que para descendente, mas assim, ela tem uma aparência que não consta que ela é 100% japonesa, mas o documento dela consta que ela é japonesa. Já dá um conflito de identidade aqui, porque no Japão as crianças brasileiras têm muito desse conflito, né? De eu sou brasileira, mas eu vivo aqui, eu cresci aqui, então eu falo japonês. Aí você já entra numa dificuldade, porque se elas não sabem se comunicar para falar isso, os pais acham que, tá tudo bem, é fase. Então, aí começa uma fase. Aí depois começa a fase dela ter que ter a introdução escolar, que ela não lembrava mais o japonês. Ela nasceu aqui, ficou aqui até os 3 anos, ela já falava japonês na creche, mas ela teve que ir embora uma vez e passou um período. Então, nesse período, ela perdeu totalmente o vínculo com o idioma. E aí, quando ela voltou, então, ela teve que reaprender. Foi rápido? Foi até rápido, porque crianças, eles são bem mutantes, né? Eles se adaptam a vários lugares. E aí, a comunicação dela na escola foi rápida. Mas só que, assim, tinha a minha comunicação que ela vinha e tinha a comunicação da escola. Entre eu e ela, a comunicação não ligava, não dava, porque ela via que eu sabia aparentemente mais, então ela ficava com vergonha de falar e errar na minha frente. Hum, Então, isso daí foi um dos pontos. Eu entendi que a dificuldade na comunicação já estava travando ela, porque aí a gente ia nos lugares e ela não falava nada, porque se ela falasse e errasse, provavelmente alguém tinha que corrigir. E aí ela ficava para trás retraída. Então, aí já começou a fecha dela. nossa, realmente, sim. É porque as crianças, assim, elas sempre estão esperando, por exemplo, agradar os pais, né? Então, tudo que elas fazem é para agradar os pais. E, por exemplo, se for aqueles pais que briga por tudo, então, aí realmente a criança pode se fechar Né? mais ainda, falar, ah, Estou não, decepcionada com você, você não é, fez isso direito, né? é Essas verdade. frases são terríveis, né? E realmente a criança se sente assim, então não vou mais fazer nada, é melhor ficar na minha, ficar quieta, porque eu não quero Uhum. desagradar ninguém, meus pais. Ou eu Então, não faço nada certo, então é melhor não fazer nada, né? isso, é bem isso mesmo. Então, assim, todo cuidado é pouco com a criança, que às vezes fala assim, a criança não gosta de Uhum. falar. Mas não é que ela não gosta de falar, tem algum De tanto. comportamento, tem alguma coisa que está travando ela. E realmente, se a gente não vê, pode levar a consequência para a vida, né? Sim, de tanto você falar que ela não gosta de falar, fala assim, não vou falar mais não, vou ficar aqui que.
Não preciso falar, não. Ela fala É, isso pra mim, né? E às vezes nem é, com certeza, Vera. A criança sempre espera a aprovação dos adultos. né? Verdade. E essa parte da timidez, Nicole, você passou por algum momento de timidez, assim, que atrapalhou muito você? Na verdade, eu acho que não era nem timidez. Na verdade, era as coisas que eu escutei. Mulher Hum, não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, você tem que ir assim, você tem que ir assado. Então, na hora que eu percebia que eu estava em um ambiente que as pessoas pensavam desse jeito, eu fazia mais ou menos igual a minha filha. Fechava, né? Porque eu vou falar o quê? As pessoas, qualquer coisa que eu falar, as pessoas vão falar para mim assim: ah, mas você é mulher. Ah, mas você é mulher. Então, um determinado período da gente, a gente acaba indo muito para esse lado de que, dependendo da onde a gente está, do ambiente que a gente tem que meio que se moldar a ele. E aí eu acabava me fechando. E eu sempre tive muito rompante de fazer as coisas. Então era muito visivelmente era muito masculinizada, né? Porque menina sempre tem que estar delicada, vestidinha, arrumadinha, brincando, tal. E eu, como eu fui criada muito mais próximo dos meninos do que das meninas, porque eu estava no meio dos primos, do meu irmão, e eu e a minha irmã tinha uma diferença de idade pouca, mas só que assim, a nossa conversação não era muito próxima, né? Então, eu sempre ia mais pro lado dos meninos. E aí as pessoas pegavam e falavam assim: mas você é menina, você não pode isso. Mas você é menina, você não pode aquilo. Os meninos sempre me aceitaram, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo isso, né? Porque o estereótipo, né? A gente está numa criação vamos assim se dizer, com várias crenças que mulher pode ou não pode, e aí você vai crescendo desse jeito. Então, em alguns momentos, eu deixava de falar coisas porque eu era mulher. Porque eu falava assim, eu não vou nem cansar com essa pessoa. E aí eu também fui me fechando. Eu também fui me fechando e deixando de fazer coisas, porque em algumas fases a gente escutava muito. Mas menina não pode brincar disso, desde pequena. Ah, mas menina não pode brincar daquilo. Mas quando eu fui virando adolescente, o meu pai também, ele era mecânico e tal, então eu sempre fui muito atraída de ficar próximo dessas coisas, porque era a hora que eu podia sair de casa, era a hora que eu ganhava sorvete na rua, que eu fazia as coisas, então eu sempre ia pro lado do meu pai para sair pra rua. E aí todo mundo falava assim, nossa, não é seu filho que tinha que estar aqui? Porque aí eu sabia que se eu fosse com meu pai, no meio do serviço dele tinha algum tipo de coisa que eu podia resgatar depois e fazer dinheiro, tipo vender ferro velho, vender alguma peça que não estava boa, e aí eu ganhava dinheiro. Então eu sempre fui para esse lado mais fazer alguma coisa fora, eu nunca fui muito delicadinha. Então eu sempre estava no meio deles. Quando eu tive na faixa dos 14 anos, eu estava tão cansada disso que o meu estereótipo era bem maloqueira. Em São Paulo, eu moro em São Paulo, numa região assim que subúrbio, né? E a gente via muito, assim, muitos arrumadinhos, muitos desleixados que andam de qualquer jeito, e aí lá eles chamam essas pessoas desleixadas de maloqueiros, né? Porque é trombadinha, assim, e eu andava de bermuda comprida, folgada, o cabelo tudo bagunçado. Então, mesmo para tirar esse olhar, assim, de que, você é mulher, você não pode fazer isso. Eles já me viam como mais um da turma. Então, eu nunca era mal aceita, mas eu também nunca era rejeitada 100%. Era o meu jeito de me encontrar e ter uma voz, né? Eu fui para esse lado. É uma empreendedora, realmente, né, Nívia? Já ia pro lado do empreendedorismo desde cedo. A gente faz o que a gente pode, né? Aquele negócio, né? Quem não tem cão caça com gato, quando a gente sabe que tem uma necessidade, assim, a gente sempre dá um jeito de ver uma oportunidade, né? Verdade. E, por exemplo, assim, Nicole, quando, por exemplo, a criança cresce tímida e continua tímida até a vida e nunca busca ajuda, assim, é,
Você acha assim que isso ela pode repassar para as outras gerações Opa, futuras? Como é que pode? Como que você total. acha? Isso daí é muito forte, porque assim, eu fui começar a me abrir para falar, literalmente, assim, me abrir para conviver com pessoas. Eu acho que quando eu já tinha quase 30 anos, 20 e poucos anos, assim, porque foi a época que eu precisei voltar para o Brasil e eu precisei entrar no mercado de trabalho de novo. E eu não tinha experiência, porque eu cheguei no Japão aos 18 e eu fiquei aqui até, entre indas e vindas, até os 27 mais ou menos, 26. Então, lá pelos 27, eu fui para o Brasil. E aí, no Brasil, eu não tinha uma perspectiva de trabalho, porque há muitos anos no Japão e no Brasil conta muito carteira assinada, essas coisas. Aí eu fui me abrir para isso aos 27 anos. E aí eu percebi quanto do que eu estava fazendo era repetindo um padrão do que eu escutava da minha mãe, do que a minha mãe escutava da minha avó. Porque, né, a gente tinha que fazer tinha um padrão, né, que a gente não podia acompanhar. E aí eu fui bem pro oposto, eu fui virar segurança. E aí foi nesse momento que eu tive que me abrir, porque eu tinha que falar com tantas pessoas, de tantos assuntos, de tantas outras coisas. Eu fui questionada do meu trabalho por ser mulher, e aí que eu entendi aonde que era fazer um ponto de mudança para ser reconhecida. E foi aí que eu consegui, tipo assim, me abrir. A partir daí que eu consegui me abrir para tipo, não vou mais. Não é nem timidez, era mais retração, né? De falar assim, eu vou ficar retraída aqui porque não preciso me expor tanto. Mas era começar a me expor mais para as pessoas pararem de falar, você é tímida, você é fechada, você é calada. Eu tinha estereótipo. Você é fechada, você é brava, você é antissocial. E tinha todas essas coisinhas, sabe? Então as pessoas colocavam muito isso, né? Que a minha feição, por eu não dar muita risada, aquela coisa toda, eles colocavam que eu era todas essas coisas. E na verdade eu nem sou nada disso, eu acho. Eu nem sou nada disso, mas foi aos 27 anos que eu descobri que, mais ou menos por aí, que eu precisava me abrir para a comunicação e era coisas que eu repetia de um padrão de criação. E só a partir daí eu entendi também para mudar e para parar de afetar minha filha. Minha filha, ela escolhe estar mais sozinha, mas em alguns momentos que ela precisa se comunicar, ela consegue se comunicar. Mas ela escolhe os momentos que ela quer se comunicar. Então, você percebe que quando ela fala com segurança, não fala com receio, não fala com medo, sabe? E é aí que eu percebi que a minha mudança fez mudança nela. Porque eu dei informação para ela, para quando ela decide se abrir, ela falar o que ela quiser sem medo de quem ela é, de onde ela está, o que ela está fazendo. Ela poder se comunicar. E quando eu não tinha essa informação, até eu falava assim, nem vou falar aqui que eles não vão me escutar. Nem vou falar aqui que eles não vão me escutar. Mas só que foi nessa virada de ponto, quando eu entrei na segurança, que eu tinha que falar com tudo e todo mundo sobre vários assuntos, que aí eu falei assim, gente, a minha comunicação precisa ser clara. E eu não estava tendo isso. E aí eu fui olhar para mim, aonde era que eu estava me travando. E era na minha criação, né? Porque a minha criação tinha muito. Você pode isso, você não pode isso. Você pode isso, você não pode isso. Você pode isso, você não pode isso. E aí eu peguei e falei assim, ok. Então é aqui que eu tenho que mostrar para minha filha que ela pode o que ela quiser. E aí eu meio que tiro esse peso das costas dela de que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não é. Não, ela escolhe o que ela quer, né? Ela escolhe falar, ela escolhe ficar quieta, ela escolhe estar com pessoas. É o mais confortável para ela. Mas ela entende que cada escolha dela tem uma consequência. Que ela ficar sozinha, não falar, vai ter uma consequência para algumas coisas. Em alguns momentos é ótimo, eu também gosto de ficar sozinha em alguns momentos e não falar com ninguém. Mas eu sei que ficar sozinha sempre e não falar com ninguém me traz consequências grandes, né? Eu Né? acho que esse daí foi um ponto muito forte de virada para mim. Então, entender quem eu era
entender da onde estava vindo a trava, que nem era minha, que eu estava replicando, né? Que eu estava reproduzindo mais uma vez por causa de ensinamento. E não estavam errados os ensinamentos, mas só que a gente tem que ter um filtro que a gente já mudou, né? Vamos supor, eu sou a terceira geração que percebi uma diferença, né? Que vinha da minha avó, da minha mãe, e aí veio até mim. Se eu deixasse isso passar de mim, minha filha seria mais uma geração afetada. Então, 4 gerações afetadas por fonte de conhecimento. E eu passo os mesmos conhecimentos que eu tive, mas só que eu tenho um filtro para fazer algumas coisas, algumas intervenções para ela usar no dia de hoje, né? É verdade, né? Nossa, muito interessante isso. Tipo, no meu caso também, assim, eu sempre, realmente, assim, quando a gente nasce para fazer a diferença numa família, isso a gente já é desde pequena. Desde Eu pequeno. sempre, eu sempre Oxi! tive essa vontade, assim, eu falei, não, eu não quero ser igual a todo mundo, não. Por que todo mundo age desse jeito? Por que todo mundo tem que usar essa modinha aí, sendo que eu não gosto? Então Uhum, eu ficava assim, falando, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, assim, do jeito que eu me sinto bem. Então eu já tinha isso e desde pequena, sabe? Eu não concordava com todo mundo. Eu sempre era muito de ouvir, assim, eu ouvia muita uhum, opinião dos outros, mas eu sempre analisava, tá, o que eu posso tirar daqui? Eu posso tirar alguma coisa, sabe? né? Destrinchar e ver realmente aquilo que vai fazer sentido para mim. E e eu era a única que era assim. E a partir do momento que eu me via cada vez mais segura, então, assim, realmente eu falei: não, eu quero fazer diferente nessa família, eu não quero ser igual a todo mundo. Porque essa parte de ser igual a todo mundo, sabe, quando todo mundo segue o mesmo padrão, assim. Uhum. Tanto que até agora eu não consigo seguir tanto um padrão. Então, Temos duas. realmente, assim, gente, a gente tem que ver realmente assim, o que a gente pode melhorar para os nossos filhos, o que a gente pode fazer para que eles tenham um futuro diferente do nosso. Porque o que os nossos pais nos deram não estava errado, realmente. Foi Não. aquilo que eles podiam nos dar Uhum. no momento, assim, foi aquilo que eles viveram, aquilo que eles achavam que era certo, né? E para aquela Mas época, né? ir para aquela E época, era útil para aquela época. Hoje a gente não tá mais naquela mesma época. Vai a gente tentar viver como se fosse aquela época pra gente ver, né? Não dá certo. verdade. Então, assim, realmente, sim. E eu também, dentro de casa, eu era muito, eu vou dizer, humilhada mesmo, porque, pelo amor de Deus, as palavras que a gente ouve, as palavras negativas que eu ouvia bastante, foi com que fizeram que eu me fechasse mais ainda, sabe? Quando as pessoas te humilham tanto, falam tanta coisa ruim de você, em vez de você desabrochar, não, você fecha. Então foi isso Uhum. que aconteceu comigo, de tantas coisas ruins que eu ouvia. Por exemplo, eu era a patinha feia da família. Eu era sempre a mais lerda, a mais, sempre a mais, mas no sentido negativo. Eu era Hum, mais, assim, no sentido hum. negativo. Então tudo isso aí foi me travando. Então, desde criança eu era tímida, tímida. Então eu passei 30 anos assim tímida. Ganhou de mim. Então, imagina, gente, para quem é tímido, vai entender o que eu estou falando, porque é o E detalhe, natural. né, Grace? Você nem era tímida, você se fechou para a comunicação, né? Porque você, depois que você teve essa libertação de entender aonde era que estava o seu problema, eu percebo que de timidez a senhora não tem nada. É diferente, ou pelo menos, tipo assim, foi tão brusca a diferença que deu que não aparenta que você era uma pessoa tímida, aparenta que você tinha travas, né? E aí a gente entende, eu acho, que a comunicação ela tem várias formas. E a não verbal, eu acho que a verbal e a não verbal são as mais complicadas. Por quê? Porque a verbal é a que a gente fala com as crianças, né? Mas a não verbal é a que elas primeiro aprendem. E elas aprendem fazendo o quê? Repetindo os pais. Então você é o espelho dos seus filhos, né? Se você perceber em você a mudança agora e a sua criança estiver pequeno, você ganhou tempo. Mas se você Né? perceber a mudança já grande, quando a sua criança está grande, ó, sua camisa, porque é você e ela. Verdade, né? Que a É gente aprende real, por repetição, né? e é muito forte mesmo isso. Então, assim, mas é justamente isso, Nicole. Por exemplo,
a timidez, ela é uma trava muito grande, assim. Com E a certeza. timidez, ela se forma, assim, eu digo que ela se forma, ela se transforma, assim, a partir do momento das humilhações, daqueles pais que são muito rígidos. Então, tudo isso aí, você vai se tornando a criança, você vai deixando seu filho mais tímido. Porque ele está Uhum. tão retraído e não tem ninguém ali para apoiar, ele não se sente apoiado. É isso que é o pior ainda. E apoio é fundamental, né? Você falar que ele está sendo apoiado, falar assim, Sim. esses dias eu precisei ir na reunião da escola da minha filha e ela vai, esse ano é o último ano do Tchugaco aqui, né? Que seria no Brasil como se fosse oitava, nona série, né? Eu não lembro mais muito essa diferença. Mas é assim, esse vai ser o último ano que ela vai passar para o colegial. E aí o professor chama a gente e fala assim, ela fez essa escolha. E qual é a sua escolha, mãe? Eu falei assim, a minha escolha é apoiar ela no que ela decidiu, porque não vai ser eu que vou estudar, porque não vai ser eu que vou ter que acordar para fazer, não vai ser eu que vou ter que estar lá. E se eu escolher por ela, ela não vai fazer do jeito que ela quer. Então, a minha única escolha é falar para ela, é isso que você quer? É por esse caminho que você quer ir? Eu te apoio. Eu só posso te apoiar, mas você tem que fazer a sua parte. E aí eu falei isso para ela na frente do professor, na frente da tradutora, e o professor ficou assim, porque aí depois a tradutora veio falar assim, nossa, é a primeira vez que eu escuto alguém falar desse jeito, porque os pais falam assim, ai, eu queria que ele fosse para tal lugar, ai, eu queria que ele fosse. Eu falei assim, eu não vivo aqui, eu não cresci na escola, eu não faço ideia do que é estar numa escola japonesa, embora eu estude japonês. Então, eu falar para ela assim, eu sei que é difícil porque eu também estudo, é uma coisa, mas eu sei que é difícil porque eu também estudo de uma forma diferente da sua, mas eu te apoio no que você decidir e se você quiser realmente ir, pode ir que eu tô aqui, faz a sua escolha que eu te apoio, mas faz a sua escolha e age por ela, né? Então é diferente, as crianças precisam escutar isso da boca dos pais. Eu te apoio. É Faça o que verdade. você quiser. Mas isso é muito importante. Que nem a live que eu fiz com a Cláudia, ela falou a mesma coisa. Que tem, por exemplo, assim, os pais querem tanto tomar a posição dos filhos que não deixa eles agir, assim. Aí quer escolher profissão. Aí ela falou que Não tem teve um como. bem ousado que ele fez, assim, tudo que o pai tinha pedido e tal. E escolher a profissão que o pai queria, né? Ele fez todo o processo. Aí no dia da formatura, ele pegou o certificado e entregou, assim, toma, isso aqui é seu, porque eu não é aquilo que Não é o que não eu é isso quero. que eu quero para minha vida. Eu falei, Deve ter sido um choque, né? né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, respeitar a opinião dos nossos filhos, porque a partir do momento que já sai daqui dentro da gente, pode contar que Não a é mais vida é nosso. dele, não é mais nossa. A vida a gente já tem que só tomar, modelar, né? Fazer a modelagem, É. assim. A gente pode direcionar, mostrar, ó, tem esses dois caminhos. Esse tem aqui, esse é bom, esse daqui não é tão bom. Você pode conhecer os dois, mas as consequências quem vai ter vai ser você, né? Porque não tem como a gente viver a vida do outro, né? Verdade. Então, gente, essa parte da timidez realmente é uma trava muito grande. Se não for cuidada, vai ser travado pro resto da vida. Como a Nicole falou, que ela não percebe que eu era tímida, né? Mas, assim, toda criança que realmente passa pelo processo assim, de perder a timidez, é isso que a gente vê, Nicole, essa transformação, assim, nossa, nem parece que é tímido. Por Né? exemplo, o filho da Mitty, assim, eu admiro muito de ver ele, assim, porque ela falou que ele era muito tímido, mas assim, eu fico olhando assim, pelos vídeos também que ela mandou ali dentro do grupo. Eu falei, Hum, nossa, mas ele fala com tanta segurança, assim, sabe? Quando dá gosto de ver, realmente. hum. Então, realmente, a partir do momento que você destrava, você vai ver realmente o que está Abre a guardado. porta, né? O que está guardado aqui. Não é que a pessoa não seja aquilo que depois de toda essa transformação que a gente vai ver realmente o que tem por trás, assim, o que tem Por dentro trás. da gente, né? Então é E por você isso que é se desabrochar e importante. se descobrir assim é tão gostoso, né? Porque você fala, É, nossa, sempre me falaram que eu era isso e eu posso ser tudo isso. então, é Abre verdade um leque, que né? e é muito interessante porque realmente todas as coisas ruins que as pessoas muito repetem muito, acaba ficando na nossa cabeça de uma tal forma que mesmo que a gente não seja aquilo,
Mas assim, as pessoas falaram tanto, mas tanto A mesmo gente que aceita, né? é como se a gente tivesse vestida com aquela, com É, aquele é, papel realmente. lembra quando tinha, agora eu não sei se ainda continua acontecendo isso, mas isso daí é muito coisa de interior, né? Quando as pessoas pegam e marcam, é, tipo, fazendeiro geralmente faz isso, né? Cata um ferro quente e marca o bicho para saber aquele bicho ali é isso, aquele bicho ali é aquilo, né? Esse daqui é para isso, esse daqui é para aquilo. E a gente meio que fica com essa marca, né? É. Oi! Dá bom dia, pai. Bom dia. Tudo bem? Bom dia! Como você tá bonita! Acordar com esse sorriso é bom, hein? É. E a gente tem muito disso, né, Grace? Porque a É gente, verdade. a gente meio que é marcado a ferro, que ó, você é Isso, isso, você é aquilo. E assim, não te dão escolha de você mudar. E na verdade você não é nada disso, você está isso, né? A gente, isso. a gente escolhe o tempo inteiro. A gente escolhe fazer alguma coisa, a gente escolhe comer alguma coisa. Quando na nossa época, a gente não tinha escolha. Come o que tem, veste o que tem, fala se eu deixar. A gente tinha muito disso, né? De só fazer o que a gente podia, o que era ordenado. Agora, a educação, a gente pode ter esses momentos, né? De mostrar para a criança o quanto ela pode fazer, ter autonomia e independente do pai, né? Independente da mãe. A mãe vai fazer, mas a criança vai fazer junto. A mãe vai fazer, o pai vai fazer e a criança vai fazer junto. E a gente sabe que essa fase até os 7 anos é a fase, 7, 8 anos, assim, é a fase de moldar que a criança está totalmente na essência do pai e da mãe, né? Porque é ainda a fase que ela ainda não teve as primeiras descobertas, né? Não foi para a escola ainda praticamente, ou está começando a ir para a escola, e aí ela começa a ver um mundo diferente. A partir do momento que ela tem esses primeiros contatos com o mundo lá fora, fora da casa, fora do convívio do pai e da mãe, aí ela abre, ela começa a abrir para quem ela é, e vai ficando mais fraco o pai e a mãe. Tanto que o pai e a mãe vai sentindo falta, né? Ai, minha criança tá crescendo, não parece mais a mesma, não come mais o que eu dou, não veste mais o que eu gosto. Por quê? Porque ela tá reconhecendo que ela é um ser, né? Ela não tem ainda a forma de falar, mas só que ela tá se reconhecendo como um ser individual e ela tá criando a autonomia dela. E aí ela começa a fazer outras coisas além dos pais, mas ela continua aprendendo por repetição. Então, se ela não tiver informação de um pai consciente, ela vai crescer de qualquer forma, né? E aí vai depender muito do que ela escutar em casa, fora de casa, e esse molde ele só tende a ficar mais rígido, né? E difícil de quebrar, e difícil de aceitar, porque são escolhas. Ah, falam isso de mim, então tá bom. Ah, falam isso de mim, então tá bom. Então você acaba escolhendo que você vai ficar desse jeito. Mas você fica sempre incomodado, né? Sempre agoniado, sempre não se sentindo pertencente daquele lugar, daquele ambiente, daquela situação, daquela família, se sentindo mal. E isso às vezes demora até você encontrar uma pessoa, né, para te ajudar. E a gente só sabe disso quando essa pessoa aparece. Olha, de verdade vocês estão tendo uma oportunidade única, porque a Graça passou por isso na pele, né? E agora ela está fazendo a diferença na vida de mais uma nova geração. Escolher ser diferente faz uma mudança não só na gente, a gente faz uma mudança para as próximas gerações, porque quando a gente escolhe não replicar mais um padrão que achavam que era o melhor para a gente, e dar opções de escolha para as próximas gerações, né? E mostra também, né, que não vai ser fácil, mas é possível. Você abre, ó, um mundo pela frente e você não pode imaginar o quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa. A gente demorou, né, 27, 30 anos para entender isso. Você vai esperar seus filhos terem 30 anos para mudar, para eles descobrirem que eles podem mudar e que eles podem mudar a geração, afetar isso de uma forma boa para gerações futuras? Não sei se Realmente, dá gente, tempo da gente esperar tudo isso, né? né? Então, realmente, foi
porque eu passei por toda essa desse conflito interno, por toda essa trava durante 30 anos, pelo amor de Deus. É muito tempo, gente. A gente É. perde muitas oportunidades assim que a vida tem por a gente ser tão tímida. A gente, sabe, a gente se sente incapaz. É que nem quando a gente está, por exemplo, que não pode levantar, só fica na cadeira de roda. A timidez, assim, para a gente se soltar é mais ou menos isso, que a gente não consegue, a gente quer, mas não consegue, é uma trava realmente. Então, realmente foi pensando nessas crianças que eu decidi me desafiar, porque para mim também é um desafio de poder ajudar a outras mães, a outras crianças, assim, de superar esse momento agora na infância, porque enquanto está na parte de construção, né, tudo Uhum. é novo para ele. Então, já pensou seu filho crescer realmente assim, seguro, forte, determinado, ter opinião própria dele, porque muitas das crianças tímidas ela não tem opinião própria. Tipo, vai aqui, o que as pessoas falam tá bom. Tá bom não é que tá Assina bom. embaixo, né? Não é que tá bom, Ela né? Eu aceita só. aceito. Só aceita, porque tá bom, ninguém é assim não. Todo mundo tem sua opinião, na verdade, mas às vezes não dá, né? Então, É. realmente, gente, então tá terminando já a inscrição para o desafio de 7 dias, que vai começar. Aqui no Japão vai ser segunda-feira, mas no Brasil vai ser domingo à noite, é, dia, dia, dia 2 à noite, né? Então, para você que realmente se preocupa com o seu filho, que quer resultado diferente na vida dele, então aproveita a oportunidade que eu não sei se vou lançar novamente com esse mesmo é, desse mesmo jeito, o valor também, né? O valor. Então, aproveitar, né? E compartilha também, é importante compartilhar, porque às vezes as pessoas falam, não preciso porque meu filho não é tímido. Tá, mas você deve conhecer alguém que é, né? Pelo amor de Com Deus também. certeza. Então, compartilha com essa pessoa que você se preocupa com o futuro dele também, da sua irmã, da sua prima, tia, vizinho, até mesmo aquelas pessoas que você vê na rua, assim, já manda, Às já vezes, comenta, às né? vezes a gente lembra de uma pessoa, né? E essa pessoa que você lembrou, talvez ela precise disso, ela só não saiba como chegar até essa informação. E se essa Isso. informação chegou até você, você pode ser um agente de mudança na vida de outras pessoas, né? Então, é sempre assim, né, Nicole? Tudo vai ligando um ponto no outro. Sim, Porque mesmo que eu esteja fazendo, a gente esteja fazendo a live aqui, não vai chegar em todo mundo. E como é que não, pode chegar em outras pessoas? É vocês compartilhando, né? comentando, marcando nos comentários também vai ajudar bastante. Ou então boca a boca mesmo já ajuda também, né? Mas é Com isso, certeza. gente. Então, Toda informação Nicole, é sempre válida e eu acho que essa é uma oportunidade bem interessante para quem está disposto a fazer a diferença agora, né? Porque uma criança que se conhece, que sabe o que quer, que faz escolhas conscientes, né? Pode ser um adulto melhor para o que será o nosso futuro, né? O que será a vida dos nossos filhos daqui para frente, se a gente deixar desse mesmo jeito. A gente já vê que hoje em dia a gente não tem bons governantes, a gente não tem. Por quê? Por falta de informação, por falta de estrutura, né? Então, vamos criar pessoas melhores para um futuro melhor. É uma grande oportunidade agora, né? verdade, realmente. E quando a gente trabalha nessa parte de emoção, realmente, gente, é preparando uma criança, um ser humanos melhores, porque, assim, na nossa geração, o que falta muito é essa parte, assim, por exemplo, não ter empatia, é, É. sabe, essa estrutura, assim, realmente que precisa ser melhorada dentro do mundo. Então, assim, essa mudança só vai acontecer se todos se conscientizarem disso. E todos estiverem dispostos, não, eu quero realmente um futuro melhor. Então, se você se preocupa com o futuro do planeta, você já pode já tomar essa decisão também de ajudar seu filho, né, a se tornar uma pessoa referência no mundo mais para É frente. verdade. Então é isso, gente. Então, Nicole, muito obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. Quando precisar, eu estou aí à disposição também. A próxima é Muito você, né? obrigada.
Vamos nos organizar para isso, né? E as coisas vão se movimentando. E eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas travas, mostrar que hoje, para a gente estar aqui, não é fácil ainda, né? Falando para tantas pessoas. Hoje a gente está com poucas pessoas, mas só que isso daqui pode chegar a outras pessoas de formas diferentes. E falar para uma pessoa abertamente pela câmera, às vezes parece ser uma. Aqui parece ser fácil, né? Mas só que a gente tem que se desafiar em várias situações para a gente estar aqui. E a gente teve que estudar, a gente teve que escolher, né? Então, É, vamos fazer escolhas mais conscientes, porque o futuro do nosso país, o futuro da nossa família, o futuro da nova geração só depende das nossas escolhas, porque por enquanto a gente ainda tá como, né, os provedores, os orientadores, né, dessa nova geração. Então, vamos fazer melhores escolhas para eles também poderem fazer escolhas boas e passarem menos do que a gente passou, terem um mundo melhor, uma condição melhor, uma comunicação melhor, serem entendidos, né, de uma forma mais clara e poderem passar com mais suavidade, com mais tranquilidade, né, essa fase que não é fácil. Crescer dói, mas não precisa ser dolorido sempre, né? verdade, gente. Então, Né? realmente, essa oportunidade vai ser para a vida toda, porque as pessoas Com falam assim, certeza. às vezes pensam muito assim, eu tenho que investir nela. Não é em mim, não, é no seu filho. Eu só estou aqui para É. orientar, para ajudar, então eu só vou, digamos, dar uma força aí para você. A graça é Então, só uma ferramenta de suporte para o seu filho, né? Porque ela sentiu a diferença nela e o que mudou, ela já está sentindo a diferença na família dela por causa que ela passa isso já para as filhas dela, né? E outra, né? Vamos combinar, uma criança acordar sorridente, vir falar bom dia para quem não conhece, para quem não conhece assim, não é todo mundo que tem uma criança assim. Não é todo mundo que tem assim. Então a gente já sabe que as ferramentas funcionam, né? E casa de ferreiro não é espeto de pau. verdade. Então, muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, né? Obrigada mesmo. E muito obrigada, Nicole, também. E pode Imagina, chamar eu aí, que Nicole. agradeço. Eu que, Desejo um agra... ótimo dia, né? eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, sucesso. Eu desejo que tenham muitas crianças ex-tímidas, né? Descobertas É, e empoderadas, né? Que seja um sucesso para vocês e que quem escolher que possa ser a diferença do daqui para frente para uma nova geração. Eu acredito que pode de verdade ser o início de tudo, né? Um novo início, né? Mas cada um verdade. tem que escolher. E não pense em você e não pense que é por você. É para o seu filho. É para o seu filho, né? Seu filho, ele você já viveu um tempo, né? E ele ainda vai viver, mas ele não precisa viver da mesma forma que você viveu até agora, né? Então vamos Verdade. pensar nas próximas gerações o que a gente pode fazer de bom para deixar para elas, né? Então é isso. Verdade. Se É isso cuidem. aí, Nicole. Obrigada pela companhia, obrigada pelo papo. E eu desejo sucesso para todos que decidirem escolher fazer diferente. Obrigada, Nicole. Desejo sucesso para você também na sua área, que é uma ótima. Sempre né? Para agregar Sempre tem valor na alguma coisa vida. para agregar, né? Sim. Então, vamos tirar um print aqui, né? Vamos. Pronto. Então, desejo um ótimo dia para você, Nicole, e a gente vai se Obrigada. falando aí, tá? Obrigada, Ok. pessoal. Gente, beijo, Tchau. tchau, tchau. Se cuidem, bom dia. Bom dia.